Olá, meus queridos estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de Química de hoje, nós veremos os principais aspectos da radioatividade, que é uma importante propriedade que alguns elementos químicos possuem. Então, sem perder tempo, nós temos no primeiro slide a tabela periódica dividida em seus grupos, que são as colunas, e seus períodos, que são as linhas. A gente sabe que os elementos na tabela periódica estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, quando você pega a tabela periódica, da esquerda para a direita e de cima para baixo, o número atômico, que é o número de prótons, está aumentando. Então, por exemplo, a gente tem ali o hidrogênio, aí em cima da simbologia do elemento hidrogênio, tem o número um, que quer dizer que ele tem um próton. Seguido em ordem crescente, então tem depois o hélio, que tem dois prótons. Seguindo, tem o lítio, na linha de baixo, no período inferior, que tem três prótons. Aí depois tem o berílio, com quatro prótons, e assim sucessivamente. Então, até o finalzinho da tabela periódica, os elementos vão aumentando de um em um próton, né, e vai mudando o elemento químico, porque a gente sabe que o número de prótons é o que caracteriza cada elemento químico, na sua especificidade. E aí a gente observa esse aumento crescente até que se chega no número 83, que é o elemento bismuto. Então, esse grupo de elementos, que começa com o hidrogênio e vai até o bismuto, eles têm no seu núcleo atômico um equilíbrio entre o número de prótons e o número de nêutrons, e a gente sabe que os prótons, como são cargas, como possuem cargas positivas, eles têm uma tendência, olha aqui no cursor, eles têm uma tendência de repulsão. Acontece que os nêutrons, eles fazem ali um meio de campo e impedem que os prótons assim, vão se repelir totalmente e desestabilizem o núcleo atômico. Então, até mais ou menos 83 prótons, os nêutrons conseguem segurar os prótons unidos dentro do núcleo atômico, já que eles têm todos cargas positivas, né, no caso dos prótons. Bom, enfim, aí o que acontece, né? Então, para essa estabilidade ocorrer, então você tem que ter um número de nêutrons que equilibre essa repulsão do número de prótons. Acontece que a partir do elemento 84, que é o polônio, já começa a ter muito próton no núcleo e os nêutrons não conseguem segurar essa repulsão. E aí o núcleo atômico ele vai ficar instável. Então, a partir do polônio 84, em ordem crescente, todos os elementos químicos eles vão possuir núcleo instável e nessa instabilidade eles vão emitir partículas. Eles emitem partículas, que são pedaços do núcleo, e emitem também radiação eletromagnética. Essa instabilidade do núcleo faz com que ele vá perdendo seus pedacinhos. É como se ele fosse esfarelando. E aí, em cada pedaço que ele perde, ele vai emitindo também radiações eletromagnéticas, que no caso são os raios gama. Por que a gente fala, né? Porque elementos químicos radioativos são tão perigosos? Por causa dessa emissão, principalmente de raios gama. Então, existe aí uma emissão de energia. Então, nessa instabilidade, como eu já disse, o núcleo vai perdendo seus pedaços e aí a gente observa essa característica do polônio 84 para frente. Então a gente segue lá o astato 85, o radônio 86, o frâncio 87, o rádio 88. Depois chega ali naquele quadradinho onde está exprimido ali todos os actinídeos, né, que vão de 89 de número atômico até 103. E depois disso continua, né, esse aumento de número de prótons, causando a instabilidade no núcleo. Então, se a gente fosse definir quem são os elementos radioativos, são todos os elementos químicos que possuem número atômico acima de 84, tá? Então, essa é uma das principais características iniciais dos elementos radioativos.
Então, a partir do elemento com número atômico 84, a gente observa essa instabilidade nuclear que vai provocar uma desintegração nuclear. Então, o núcleo vai emitir partículas, é como se ele fosse perdendo seus pedacinhos, né? E essas partículas que ele emite são as partículas alfa, as partículas beta, e o núcleo, nesse processo, também emite radiação eletromagnética, que a gente define como raios gama. Mas como é que eles descobriram a natureza dessas emissões? Então, lá nos primórdios do estudo da radioatividade, principalmente com o casal Pierre e Marie Curie, ali na virada, né, do final do século XIX, começo do século XX, eles faziam estudos com um bloco de chumbo. Dentro desse bloco de chumbo, eles colocavam um material radioativo e eles focavam a emissão de radiação em duas placas eletricamente carregadas, com um polo positivo e um polo negativo. E depois, nesse caminho, né, um pouco à frente, eles colocavam lá uma superfície que era sensível à radiação. Eles observavam que com a emissão de radiação nesse aparato, parte das emissões eram direcionadas para cima. Como elas estavam viradas para o lado das placas positivas, então entendeu-se que essas emissões seriam negativas. Então eles definiram como partículas negativas as partículas beta. E no mesmo experimento, eles observavam que parte da radiação era desviada para baixo, do lado das placas eletricamente carregadas, no que é o polo negativo. Então, eles denominaram essas emissões como partículas alfa com carga positiva. E as emissões que atingiam o centro da placa sem nenhum desvio, eles entenderam que não eram partículas eletricamente carregadas, portanto, é a radiação gama. Então, a radiação gama não é partícula como é a partícula alfa ou a partícula beta. Na emissão de partículas alfa pelo núcleo instável, ocorre a perda desse núcleo de 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula alfa ela é positivamente carregada e ela possui baixa energia, tanto que você pode barrar essas emissões por meio de uma folha de papel. Agora observa que como o núcleo está perdendo 2 prótons, com essa mudança de número de prótons altera-se o elemento químico. Então, nesse processo, ocorre o que a gente chama de transmutação. No caso, transmutação natural. O elemento químico ele vai perder prótons, portanto, ele se altera, ele se transforma em outro elemento químico. E isso, de certa forma, também ocorre na emissão de partículas beta. Porque na emissão de partículas beta o núcleo atômico instável emite elétrons, e nesse processo de emissão de elétron, o núcleo atômico captura um próton. Então vai haver também mudança no número atômico do elemento químico. Portanto, na emissão de partículas beta também vai ocorrer a transmutação. O elemento químico se transforma em outro elemento químico. É uma partícula que ela tem um pouco mais de energia do que a partícula alfa. Então, se você quiser barrar as partículas beta, você teria que usar aí uma folha de alumínio. E por último, nós temos nos elementos radioativos a emissão de radiação gama. Os raios gama são emitidos pelo núcleo e não ocorre o processo de transmutação nesse caso. Então, os raios gama, eles são partículas de alta energia, que na verdade são os fótons, e não tem nenhuma alteração nem no número de prótons e nem no número de nêutrons. O que vai acontecer? O elemento químico, que tem um núcleo instável, ele vai estabilizar esse núcleo por emissão dessa energia, desses raios gama. Então, no caso da radiação eletromagnética, que a gente chama de raios gama, não vai ocorrer transmutação.
Então, só para a gente resumir, né? As emissões nucleares de elementos instáveis, elas ocorrem de três formas. As partículas alfa, de baixa energia e de carga positiva. As partículas beta, com pouco mais de energia e de natureza negativa. E os raios gama, que são radiações eletromagnéticas de alta energia. Para você se proteger de raios gama, você tem que usar uma placa de chumbo ou de concreto, que ela tem muito mais energia do que as partículas alfa e as partículas beta. A representação das partículas alfa é feita usando-se a letra grega correspondente. E na parte superior do lado esquerdo a gente coloca o número 4, porque o elemento ele emite na partícula alfa 2 prótons e 2 nêutrons, portanto 4 em massa. E embaixo ali na representação a gente coloca mais 2, porque corresponde aos 2 prótons de carga positiva. E essa partícula alfa, ela corresponde ao núcleo do elemento hélio, e ela se propaga pelo espaço a 10% da velocidade da luz. No caso aqui embaixo, a gente tem um exemplo, o urânio 23592. Quando ele emite uma partícula alfa, ele vai perder 4 unidades de massa. Então, de 235 vai para 231. E ele perde 2 unidades de prótons. Então, de 92 vai para 90. Sempre quando ocorre uma alteração do número de prótons, ocorre uma mudança no elemento químico. Ele se transmuta. Então, ocorre transmutação quando o elemento químico emite partículas alfa, porque há alteração do número de prótons. No caso da emissão de partículas beta, a gente representa essa emissão pela letra grega correspondente também. Só que a gente coloca 0 em massa e menos 1 embaixo. Porque, na verdade, a emissão de partículas beta é a emissão de elétrons pelo núcleo. Então, o núcleo instável vai emitir elétrons, que a gente sabe que não tem massa, tem carga menos 1. E esse elétron vai se propagar pelo espaço a 90% da velocidade da luz. A gente tem aqui embaixo um exemplo, que é um dos isótopos do carbono, no caso carbono 14, que tem 6 prótons e 8 nêutrons. Quando ele emite uma partícula beta, na verdade ele está emitindo um elétron, portanto não teria alteração nem no número de prótons, nem no número de nêutrons. Porém, quando o elemento químico emite a partícula beta, ele está emitindo elétron, ele está emitindo neutrino, que é uma outra subpartícula, e nesse processo ele absorve, ele capta um próton. Então, na emissão de partículas beta, aumenta-se em uma unidade o número de prótons. Portanto, ele vai de 6 para 7, se transmutando em nitrogênio 14. Então, na emissão de partículas beta, também ocorre o processo de transmutação, tá? Agora é o seguinte, o elemento químico, que tem o núcleo instável, ele pode emitir beta negativo, mas ele também pode emitir beta positivo, que a gente chama de pósitron. O pósitron, que é o beta positivo, nada mais é do que o elétron de carga positiva. Esse elétron de carga positiva ele é emitido quando ocorre dentro desse núcleo instável choques entre os prótons e os nêutrons. Então, esses choques provocam essa emissão de elétron positivo. Então a gente chama esse elétron positivo de pósitron, e quando o núcleo instável emite pósitron, não ocorre alteração de massa, porém ocorre o inverso da emissão do beta negativo. Na emissão do beta negativo, aumenta-se em uma unidade o próton. Na emissão do beta positivo, diminui-se em uma unidade o número de próton. Então, a gente tem aí o polônio 207,84, na emissão de pósitron, ele vai se transmutar em bismuto 207,83, porque na emissão de pósitron, a gente vai descontar uma unidade de próton, tá?
E a última emissão são os raios gama. A gente representa pela letra grega correspondente, só que ali a gente coloca 0 e 0, porque ele não tem carga, ele não tem massa, porque afinal de contas se trata de uma radiação eletromagnética de alta energia. E ela se propaga pelo espaço à velocidade da luz. A gente observa no exemplo aqui embaixo o bário 137,56. Tem um núcleo instável, ele vai emitir a radiação gama e ele vai formar o bário 137,56. Aí você fala, poxa, mas não mudou nada. Sim, na verdade o núcleo dele fica estável. Ele emite o raio gama e ele ganha a estabilidade nuclear. Durante as emissões de partículas alfa e beta pelo núcleo instável, ocorre essas transmutações que eu falei há pouco, e a gente chama isso de decaimento radioativo. Então a gente tem aí no exemplo o urânio 238,92 emite uma partícula alfa e ele se transmuta para o tório 234,90. Perde 4 unidades de massa e 2 unidades de próton. Então a gente fala que o urânio 238,92 ele decai para o tório 234,90. E esse processo ele vai ocorrer de emissão de partículas alfa e beta, né, e também raios gama, até que o núcleo ele se estabilize, até que ele se torne estável. Como o urânio ele tem aí uma alta quantidade de energia, né, um grande número de prótons, então ele vai ter um processo mais longo de decaimento. Então ele decai para o tório 234,90, que eu já falei. Depois esse tório emite partícula beta e ele decai para praseodímio 234, não, proactínio, desculpa, ele decai para o proactínio 234,91, que depois ele vai emitir partícula beta e ele decai para o urânio 234,92. Depois disso, ele decai para o tório 230,90 pela emissão de partícula alfa. E assim sucessivamente. Conforme ele vai emitindo partículas alfa e beta, o elemento químico vai se transmutando e vai decaindo em número de prótons, até que ele adquira uma forma estável, tá? Então você fala, poxa vida, né? Mas ali o chumbo, né, do 82, ele já não seria estável. Acontece que depois ele ganha partículas, ele emite, desculpa, partículas beta, e aí ele vai se transmutando, né, para bismuto e para polônio, que tem o núcleo instável. E aí esse processo continua até que ele adquira a estabilidade, né, no chumbo 206,82. Para elementos presentes na natureza, esse processo a gente chama de transmutação natural. Então, o núcleo instável ele vai emitindo partículas até que ele adquire uma estabilidade nuclear. Então, como eu já disse, o processo de transmutação ele ocorre quando o elemento químico emite uma partícula alfa ou uma partícula beta, evoluindo de um núcleo instável para um núcleo estável. Mas esse processo também pode ocorrer inversamente. Você pode pegar um elemento químico e bombardeá-lo com partículas alfa, com partículas beta, com prótons e com nêutrons. Quando esse bombardeamento ocorre, o elemento químico também vai sofrer transmutação. Então, a transmutação pode ocorrer por perda dessas partículas e também pelo ganho delas. No caso da emissão de partículas alfa e beta, a gente chama esse processo de decaimento radioativo. E nesse processo a gente observa então, né, principalmente a perda de massa e a perda de prótons. E eu posso relacionar esse decaimento ao longo do tempo. Aí existe uma certa relação que a gente vai ver depois, tá? Agora, quando eu vou estudar esse decaimento radioativo,
eu tenho uma definição importante que é a definição de meia-vida. Então, a meia-vida é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos se desintegre. Então, nesse período, portanto, a amostra radioativa se reduz pela metade. Como é que eu costumo medir? Qual que é a minha régua para eu medir o período de decaimento radioativo? Eu meço pelo número de meias-vidas. Então, por exemplo, a gente tem aí no gráfico, né? O elemento químico lá em cima, ele tem 100% em massa, né? Então, 100% em massa. Depois, se a gente for considerar a primeira meia-vida dele, a massa dele vai cair para metade, então 50%. Então, quando a massa dele cai para 50%, eu tenho uma meia-vida. Aí depois, a próxima meia-vida vai ser metade dessa massa. Então, metade de 50, que é 25. Então, nesse segundo período, a gente tem o quê? A segunda meia-vida. Depois desses 25%, eu tenho a terceira meia-vida, que vai corresponder à metade de 25. Então, são 12,5. Então, é o período de terceira meia-vida e assim por diante, até que o núcleo atômico se estabilize. Então, eu posso medir, né, o tempo, o período de decaimento de um elemento pelo número de meias-vidas que ele apresenta. A gente observa nessa tabela uma relação de elementos com núcleo instável, que nós chamamos também de radionuclídeos, e as partículas que eles podem emitir. E também o tempo de meia-vida. Então, você tem elementos como o tório 232, em que você mede a meia-vida dele em bilhões de anos. E você tem, por exemplo, o carbono 14, cuja meia-vida é em torno de 5.700 anos. Ou então o iodo 131, cuja meia-vida é em torno de dias. Então a gente usa esses radionuclídeos para aplicações diversas. Pelo tempo de meia-vida que eles apresentam, você pode usar para fazer uma datação, por exemplo, de uma rocha, uma datação de um organismo que já foi vivo, no caso do carbono 14, e a gente usa, por exemplo, o iodo 131 para fins medicinais. Porque como ele tem um tempo de meia-vida curto, ele tem esse tempo de emissão curto, então a gente usa essa emissão de elementos, né, que tem meia-vida curta, para, por exemplo, combater a presença de tumores no organismo, né? Então, quem faz tratamento de câncer, por exemplo, faz tratamento com iodo 131. E tem outros elementos químicos também, todos eles de meia-vida curta, porque aí você tem essa emissão que ocorre em poucos dias para você poder combater a presença desses tumores. Como eu disse nos slides anteriores, existe uma relação desse decaimento com o tempo. Então, eu posso relacionar essa perda de massa do material radioativo com o tempo e também posso relacionar com o número de meias-vidas. Então, na verdade, esses cálculos envolvendo radionuclídeos envolvem a aplicação de três variáveis. A aplicação da noção de meia-vida, do período de decaimento e também da quantidade do material, que eu posso expressar em percentual, em massa ou mesmo em fração. Então, o primeiro cálculo que a gente vê é esse aqui, ó, em onde x ele significa o número de meias-vidas. Então, quantas meias-vidas o elemento químico vai ter ao longo do seu processo de decaimento? E como é que eu defino esse número de meias-vidas? Pelo tempo total de desintegração, né? A razão entre o tempo total de desintegração e o tempo de meia-vida. Então, quando eu faço esse cálculo, eu posso calcular, posso definir o número de meias-vidas do elemento. E eu posso relacionar isso com a quantidade do material radioativo, por meio do estudo de três variáveis aí, né? Pelo percentual, pela massa e pela fração
do material radioativo. Quando eu faço o cálculo em percentual, então eu defino como o percentual do material radioativo que sobra após a desintegração, e P0 eu chamo do percentual original, antes da desintegração, dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. E essa equação, eu posso dizer que, por exemplo, P0, que é o percentual inicial, ele sempre vai ser 100%. Então, quando eu vou calcular o decaimento em percentual, eu posso utilizar essa relação. Então, o percentual do elemento radioativo que sobra é igual a 100 dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Quando eu faço o cálculo em massa, eu vou calcular a massa que sobra do elemento radioativo é igual à massa inicial antes da desintegração, dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. E eu também posso calcular em relação à fração. Então, a fração do elemento que sobra, né, do radionuclídeo que sobra após o processo de desintegração, é igual à fração original desse material radioativo dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. No caso da fração original, sempre vai ser 1. Então, eu posso dizer que a minha fórmula de cálculo de fração, então vai ser a fração que sobra é igual a 1 sobre 2 elevado ao número de meias-vidas. Então, esses são os principais cálculos que a gente utiliza nessa relação de tempo de decaimento, ou tempo de desintegração, né, com tempo de meia-vida, com a massa, né, e período de decaimento. Quando a gente estuda esse processo de desintegração nuclear, então a gente viu que esse processo ele ocorre de forma natural pela emissão de partículas alfa e partículas beta. Mas a gente também pode causar essa desintegração nuclear. De que jeito? Como um jogo de bilhar. Você pega o núcleo atômico de um elemento instável e você joga nele um nêutron. Então, sabe o jogo de bilhar, quando você bate com o taco e joga a bolinha e ela bate no meio daquele monte de bolinhas ali acumulado? Então, é mais ou menos isso que acontece. A gente pega, então, no caso, o urânio 23592 e a gente pega e dá uma tacada nele de um nêutron. E aí, o que acontece? Quando esse nêutron bate nesse núcleo instável, ele provoca o que a gente chama de fissão nuclear, tá? Então, nesse processo de fissão nuclear, o núcleo ele se desintegra e nesse processo de desintegração ele vai emitir mais nêutrons. E esses nêutrons vão colidir com outros núcleos, emitindo mais nêutrons, e esse processo vai ocorrendo sucessivamente, tá? Então, nesse processo vai haver uma grande liberação de energia. Então, quando eles imaginaram isso, a primeira ideia foi de gerar energia por fissão. Então, nós temos aí as usinas nucleares, em que esse processo de fissão ele ocorre de forma controlada. Então, você dá um peteleco lá de nêutron no núcleo instável, esse processo vai ocorrendo sucessivamente e ele é controlado pelo uso de moderadores que a gente utiliza, né? Principalmente água e grafite. Então, quando você vê reatores nucleares, geralmente a gente vê aquelas barras de urânio imersas numa piscina, porque a água ela é um moderador, ela desacelera esse processo. E isso faz com que a gente gere energia de uma forma controlada no processo de fissão. Então, a fissão é o quê? É a quebra do núcleo atômico quando a gente joga nêutrons nele, tá? Então, a gente controla esse processo de fissão dentro de uma usina, que a gente chama de usina nuclear por fissão. E o que a gente observa nessas etapas? Numa primeira etapa aqui, você tem as barras do elemento combustível, que geralmente é urânio.
e você tem as barras de controle. Essas barras de controle é para desacelerar o processo, senão vai tudo pelos ares, né? Que é o caso das bombas nucleares. Nas bombas nucleares, o processo de fissão ele ocorre descontroladamente. Você dá um start ali no processo de fissão e aí ele vai emitindo nêutrons que vão quebrando outros núcleos e esse processo acelerado faz com que ocorra uma grande explosão e uma grande liberação de energia. No caso das usinas nucleares, então você tem a desaceleração por essas barras de controle. Nós também chamamos de moderadores. Então, geralmente é usado grafite como moderador. E também, nas usinas nucleares, as barras de urânio, elas são imersas em piscinas contendo água, e a água também é um moderador, ele desacelera esse processo. Então, você coloca as barras de urânio dentro de uma piscina de água, coloca lá os moderadores que desaceleram o processo, né, dentro deles a própria água, e depois você faz um bombardeamento com nêutrons. Esse bombardeamento de nêutrons, ele vai ocasionar a quebra do núcleo do urânio e a emissão de energia. Aí você fala, poxa, mas como é que a gente aproveita essa energia? Essa energia produzida, ela vai aquecer a água e vai gerar vapor. Esse vapor gira uma turbina e vai gerar energia elétrica. Esse é o princípio de uma usina nuclear. Então, se você tiver esse processo sob controle e você trabalha de uma forma adequada, essa é uma das melhores formas de geração de energia. O problema das usinas nucleares por fissão é que o urânio, quando ele vai se fracionando no seu núcleo, ele vai gerar elementos que vão liberar partículas alfa, partículas beta, raios gama, ou seja, elementos radioativos. Então, esse processo ele gera elementos radioativos e que a gente chama de lixo nuclear. Esse é o principal problema das usinas de energia por fissão nuclear. Porém, quando se trabalha de forma controlada, como eu disse, né, é uma das formas melhores de produção de energia. É uma das maneiras que a gente menos agride a natureza, quando a gente compara com uma usina hidrelétrica, por exemplo, que ocupa lá grandes extensões de terra e costuma às vezes até alterar o clima da região local, né, em face do grande volume de água que tem das grandes extensões de terra que são necessárias para a criação da represa. Então, as usinas nucleares por fissão, elas tiveram no desenvolvimento energético, né, ao longo do século XX, começo do século XXI, uma importância muito grande. Porém, o que a gente observa? É que você tem esse processo de liberação de energia por quebra do núcleo. Mas a gente percebeu que você também pode unir os núcleos. E quando você une os núcleos, você faz uma fusão nuclear. E essa fusão nuclear, ela também libera uma quantidade grande de energia. Então, o que eles estão buscando hoje? A substituição das usinas de fissão nuclear por usinas de fusão nuclear. Então, se você pegar dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio, e você uni-los por esse processo de fusão, eles vão formar hélio e vão liberar uma grande quantidade de energia. Então, eles imaginaram. Então, ao invés da gente fazer a fissão, que gera o material radioativo, que é o lixo nuclear, vamos fazer um processo de fusão, porque nesse processo não há origem residual de material radioativo. É o que ocorre exatamente no nosso Sol. Então, no Sol existe o processo de fusão e existe a emissão de energia. Então, nas usinas de fusão que a gente está planejando fazer aqui no planeta, né, para abastecer de energia a nossa civilização, a gente está querendo uma forma de energia completamente limpa. Né? Além dele não ter agressão à natureza, ele não tem nenhum tipo de resíduo produzido. Só que para a gente poder produzir essa energia,
né, por fusão nuclear, a gente precisa de um aparato muito sofisticado. E é por esse motivo que se demorou tanto para a gente poder viabilizar esse processo de fusão nuclear. Então, a gente tem aí uma estrutura, né, que é uma estrutura de alta tecnologia. Então, você tem um cidadão trabalhando aí, ele ocupa mais ou menos o tamanho de uma sala de aula, tá? Então, dentro desse reator, a gente faz o quê? Você coloca lá os elementos químicos e você faz o processo de fusão. Problema: a temperatura. Você tem que fazer o aquecimento a 150 milhões de graus. Falar, professor do céu, mas a gente consegue essa temperatura? Consegue. Mas como é que ela não derrete o reator inteiro? Você internamente você faz uma capa eletromagnética. Essa capa eletromagnética ela segura aquela massa de energia que a gente chama de plasma dentro do reator. É o que ocorre no Sol, tá? Então, quando a gente faz um reator de fusão nuclear, a gente está reproduzindo o que acontece no Sol. E qual que é a vantagem? A gente tem aí um reator de fusão, que a gente chama de tokamak, e você não precisa de nenhum aparato de segurança que em relação ao que a gente observa no processo de fissão nuclear. Você vê aí um cidadão que está com uma roupa comum, né? Você pode ter um reator de fusão desse inserido no meio da cidade, que não vai ter problema nenhum. Agora, reatores nucleares de fissão, geralmente a gente faz longe de cidades, né? A gente faz longe de locais de ocupação humana, porque o risco de um acidente, se ocorre, a consequência é muito grande por causa do resíduo radioativo que ele produz, né? Então, no caso do tokamak, ele é muito mais seguro. Quando a gente compara o processo de fusão com o processo de fissão, ambas são consideradas energias limpas. Porém, o processo de fissão ele tem esse lixo nuclear produzido. Você não precisa de um aparato de segurança tão grande, né, na fusão nuclear quanto que você tem no processo de fissão. É um processo muito mais tranquilo na geração de energia, né? Então, no processo de fusão, você está fazendo o quê? Você está fundindo núcleos atômicos. E no processo de fissão, você está quebrando os núcleos atômicos. Bom, aqui a gente tem um exemplo prático de como a gente pode aplicar esse decaimento radioativo. A gente sabe que criaturas vivas aqui no nosso planeta, ao longo da sua existência, elas entram em contato com isótopos de carbono. Então, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Então, ao longo da existência, essas criaturas vivas elas vão assimilando esses isótopos de carbono. Quando uma criatura ela morre, o que vai acontecer? Ela vai parar de assimilar esses isótopos de carbono. E o carbono 14 que ela assimilou, ele vai começar a decair. Então, esse processo de decaimento do carbono 14 em nitrogênio 14, pela emissão de partículas, a gente pode relacionar com o tempo. Então, a gente pode fazer essa relação, né, por meio da determinação do período de meias-vidas. Então, quando eu encontro um osso ou um fragmento de alguma espécie que já foi viva, eu posso, pela relação entre carbono 14 e nitrogênio 14, eu posso estabelecer mais ou menos a idade dessa criatura, tá? Então, a gente usa isso, por exemplo, em processos de datação. A gente tem aí uma figurinha de um tigre de dentes de sabre, que foi um animal que existiu aí há alguns milhares de anos aqui no nosso planeta. Então, quando você encontra um fragmento desse animal, você faz essa relação, porque ele começa a perder, o carbono 14 começa a decair a partir do momento que ele morre. Então, você mede o carbono 14 e mede o nitrogênio 14 e vê a relação entre os dois.
né? Então, dependendo de como está essa proporção, a gente consegue estabelecer há quantos anos mais ou menos esse material, esse animal morreu, né? Que ele existiu aqui no nosso planeta. A gente também aplica isso para estudo de seres humanos que já foram encontrados e que tiveram um período aí de ocupação no nosso planeta também alguns milhares de anos atrás. No caso dessa figura, se não me engano, essa é uma pessoa que foi encontrada lá nos Alpes. E parece que a vida dele estimada foi em torno de entre 10 mil e 12 mil anos, mais ou menos. Então, por causa da temperatura muito fria, né, lá da altitude, então ele foi muito bem preservado. Então, isso faz com que os cientistas consigam extrair fragmentos e determinem com uma precisão muito maior dessa relação entre entre o carbono 14 e o nitrogênio 14, possibilitando então fazer essa datação. Então, esse decaimento do carbono 14 em nitrogênio 14, você tem aí pelo estudo de meias-vidas e tempo, você consegue fazer esse processo de datação com uma acurácia aí, com uma precisão razoável. Então, a gente consegue fazer esse estudo para espécies, principalmente espécies que já foram vivas numa determinada época, né? O material radioativo é um material que ele tem que ser utilizado de uma forma muito rigorosa e controlada em relação à sua segurança, porque essa emissão de partículas e raios gama podem provocar um dano enorme, né, para os seres humanos, para as criaturas vivas em geral e para o meio ambiente. E a gente, infelizmente, teve ao longo dos anos de manipulação alguns acidentes, né? A maioria deles foi causado por pessoas que não tinham a habilidade, né, de medir essa segurança ou de fazer um uso seguro desse material. Jamais houve acidentes em que você tinha um uso controlado, né? Você tinha lá, dentro do rigor que a gente costuma trabalhar, nunca houve um acidente. Agora, a partir do momento que você coloca pessoas que não são que não têm a capacidade de trabalhar com esse material de uma forma segura, então acidentes acontecem. E o maior deles ocorreu em 1986, que muita gente já conhece, né? Já foi amplamente propagado pela mídia, já teve filme, já teve seriado, que foi o acidente de Chernobyl. Então, nesse período, em 1986, você tinha uma usina nuclear perfeitamente operante. Aí a gente tem uma imagem do lado direito, né, do lado esquerdo da usina e do lado direito do painel de controle, né, de operação dessa usina. Você vê que os parâmetros têm que ser rigorosamente controlados e dentro disso ela é perfeitamente segura. O que passa é que eles quiseram fazer um teste lá de operação, e uma pessoa que não tinha muito limite, ela quis fazer um teste além do que era permitido em nível de segurança. Ela ultrapassou o nível de segurança permitido e aí isso fez com que houvesse um excesso de emissão de vapor dentro do reator. Então, lembra que eu falei, né? As barras de urânio, você vai jogar nêutrons nela, vai começar a haver a quebra dos núcleos de urânio, vai emitir energia, vai aquecer a água e essa água vai virar vapor. Então, no processo, lá em Chernobyl, houve uma grande liberação de vapor, porque o processo de emissão de nêutrons e quebra dos núcleos de urânio foi feito não foi sendo moderado. Então foi ocorrendo de uma forma descontrolada, houve uma grande emissão de vapor e o reator explodiu. Nesse processo de explosão, foi exposto, né, esse material radioativo à parte externa. A gente observa aí do lado direito embaixo o teto aí do reator nuclear, né? Então a gente observa um monte de quadradinhos, né? E abaixo desses quadradinhos a gente tem aí as barras de urânio.
Então, elas estão aí no ambiente extremamente controlado. Então, esse processo de geração de vapor, ele é controlado, né? É controlável. E o que passa é que teve aí uma operação desastrada, né? Os caras ultrapassaram o limite de segurança e aí na explosão, essa figura da explosão, ela é uma imagem criada, né? Não é o que aconteceu na hora lá. Então é uma recriação do momento da explosão. Então foi exposto esse material radioativo ao meio externo. E isso gerou um monte de consequência, né? Eu coloquei 2 links aí que são simulações do que ocorreu no núcleo no momento da explosão. Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha nesses vídeos aí, que eles são bem interessantes, que eles fazem uma simulação do reator de Chernobyl no momento da explosão. E quando o reator explodiu, na cidade vizinha, as pessoas elas ficaram em uma ponte ali, que ficava razoavelmente próxima, né, da usina nuclear, para observar o efeito de luz de exposição do próprio material radioativo, que foi sendo lançado para o espaço. Todas essas pessoas presentes nessa ponte naquele momento faleceram depois, porque elas foram expostas a esse material radioativo que foi se espalhando por toda a região. E essa ponte ali na região é conhecida como a Ponte da Morte, né? Essa é uma imagem real dessa ponte, onde todo mundo que foi ver lá a explosão acabou falecendo depois por exposição, né? E a cidade vizinha, se não me engano, é Pripyat, o nome dessa cidade, que se localiza na Ucrânia, né? Ela foi abandonada e até hoje ninguém pode morar lá por causa do material radioativo que ainda é presente naquela região. E esse material radioativo, ele gerou uma série de mutações nas espécies animais ali presentes, né? E, na verdade, em toda a vida presente, né? Tem espécies animais e vegetais. Até hoje eles estudam esses efeitos. A gente tem desde efeitos em insetos, né? Então você tem aí uma imagem de um inseto. Então, sabe aquelas joaninhas que tem aquelas pintinhas bem bonitinhas assim, né? Então, esse inseto ele é semelhante, porém a gente observa que em muitas espécies que eles recolheram, as manchas, essas marcas, né? Elas ficaram meio manchadas, então ficaram meio borradas por causa do processo de de consequência dessa radiação, tá? Pelas mutações em que foram observadas. E no caso dos animais, eu nem preciso dizer, né, que o que uma mutação pode provocar. Então, desde o aparecimento de tumores, né, no caso de criaturas já vivas, então em fetos você pode gerar essas monstruosidades que a gente está vendo aí, né? Então essas deformações absurdas. Após a retirada da população, então as autoridades locais elas enviaram, né, tropas para extermínio, principalmente de gatos, cachorros, né, que estavam lá presentes e que iam com certeza desenvolver essas mutações, né? Então houve um processo aí de extermínio, mas para muitas que ficaram, né? Então infelizmente a gente observa essas consequências. A usina nuclear ela foi selada. Então você tem aqui na figura do lado direito, né, onde está meu cursor, você vê essa capa que foi criada para proteger o meio ambiente, né, externo do material radioativo que ainda está lá dentro do que sobrou da usina nuclear, tá? Então foi um acidente terrível e que tem as suas consequências até hoje, né? Naquela região toda, que não pode ser habitada e não vai poder ser habitada por um bom período, tá? Eu ouvi um estudo outro dia que parece que por 100 mil anos essa região não vai poder mais ser habitada até que todo esse material radioativo decaia.
Em 1987, houve também um grande acidente em relação à exposição com material radioativo e que infelizmente ocorreu aqui no nosso país, né? Ocorreu no Brasil. O que passa é que clínicas e hospitais que trabalham com tratamento de câncer, né? Então, os oncologistas, no tratamento de seus pacientes, eles utilizam de material radioativo, principalmente material radioativo de meia-vida curta, né, para que você possa combater principalmente a presença de tumores. E esses equipamentos que usam esses materiais radioativos, quando eles chegam no fim da vida útil deles, eles têm que ser cuidadosamente direcionados para as autoridades que fazem o recolhimento do material radioativo que sobra, tá? E o que aconteceu? A clínica ou o hospital lá que estava usando um desses equipamentos jogou esse equipamento fora num terreno baldio. E os sucateiros, né, que foram lá e recolheram o equipamento, claro que eles fracionaram esse equipamento para a utilização do material metálico, para reciclagem, e eles acabaram encontrando um recipiente com o material radioativo. Eles quebraram esse recipiente e levaram esse material radioativo para casa, e ele tem um caráter brilhante, né? Então atraiu a curiosidade dessas pessoas e elas foram expostas diretamente a esse material radioativo. Na casa dessas pessoas havia uma criança que, ao que parece, pegou esse material e passou no rosto, né? Porque como ele brilhava, então houve também a ingestão desse material radioativo. Então, houve depois um processo de contaminação pela região e quando essas pessoas que passaram a sofrer as consequências foram para o hospital, eles perceberam que era contaminação de material radioativo. Aí houve toda uma mobilização no sentido de isolamento da área e recolhimento desse material radioativo. O que a gente observa aqui na figura é a antiga residência, né, dessas pessoas que haviam recolhido o material. Então, toda a residência deles estava com contaminação, toda a residência foi recolhida, né? Olha o que sobrou no terreno, né? Eles fizeram uma capa de concreto e não sobrou praticamente nada lá. E muitos falam que essa contaminação ela também foi propagada pela vizinhança. E isso se sabe por conta do número de pessoas que foram expostas, né? O número de pessoas estimadas aí na exposição, que é em torno de 6.500. Em torno de 250 pessoas tiveram contaminação mais grave e 4 pessoas que se expuseram diretamente ao material radioativo faleceram, né? Infelizmente. E a gente observa todo o material que foi recolhido da casa das pessoas, né, que tiveram contato direto, foram colocados aí, todo o material foi colocado nesses tambores amarelos, né, que depois foram direcionados para armazenamento adequado, junto com o material de usinas nucleares, né. Todo esse material foi retirado da região, né? Então vejam que o material radioativo ele tem uma aplicação importante no nosso mundo moderno, né? Só que é um material que requer uma manipulação e um cuidado muito grande. Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai manipular e direcionar esse material, transportá-lo também. E até esse momento, né, que houve essa exposição em Goiânia, nunca tinha tido nenhum acidente aqui no Brasil e também nunca houve depois, principalmente porque eles aprimoraram esses protocolos de segurança em relação ao uso de materiais radioativos. Bom, gente, eu espero que essa aula tenha sido de proveito, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a radioatividade, as suas aplicações, né? Como os elementos se transmutam, as emissões dos materiais radioativos. Espero que isso tenha ficado bem claro a todos. Agradeço aí a presença de quem assistiu a aula até o final e eu peço a gentileza para vocês se inscreverem no canal e curtir aí o vídeo, tá? Então, fica um abraço e obrigado a todos. Tchau!